vamos ler do verso 18 até o verso 21. Diz assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus estava. Amém? O pastor Hélio já orou. Vamos assentar. Meus irmãos, eu falava um pouco sobre um assunto com os irmãos de Lagoa no domingo, sobre os desafios que nós temos na nossa vida cristã. É uma vida de desafios, não é? Se eu perguntar aqui quem não vive um desafio diário no ser cristão, eu acho que praticamente todos, ou se não todos, vão dizer que vivem. Ao mesmo tempo, é uma vida prazerosa, é uma vida gostosa de se viver. Com muitos desafios, mas eu acho que os desafios ainda tornam a vida cristã mais prazerosa de se viver. E creio que dos maiores desafios para nós, e principalmente no mundo onde nós vivemos hoje, é o de nos manter fiéis a Deus, em tudo. Eu falava um pouco sobre isso, né, na nossa igreja de Lagoa, sobre a luta que nós vivemos para nos manter fiéis a Deus hoje, como cristãos, como pastores, como líderes. E uma das maiores lutas hoje, pelo menos que eu vejo que nós temos, é a luta contra o nosso eu, né? Nosso ego. O mundo, ele valoriza tanto isso. Nós vemos o mundo valorizando tanto essa questão do ego e as pessoas idolatrando tanto a homens, né? E como isso tem entrado na igreja. Infelizmente, nós estamos vendo isso entrando na igreja. As pessoas estão idolatrando pastores, cantores. Nós vemos que muitos desses que as pessoas idolatram o dinheiro. Isso vem entrando. São coisas do mundo que vêm sido implementado dentro da igreja, infelizmente, dentro de algumas das igrejas que nós vemos. E as pessoas têm deixado, muitas das vezes, o agir do Espírito e a liberdade do Espírito de lado e têm feito métodos. Você vê método dentro da igreja para tudo. As pessoas procuram métodos para tudo dentro da igreja. E, infelizmente, esses métodos, esses passos, eles têm tomado o lugar que é o lugar do Espírito, o lugar de Deus, o lugar de Jesus. Preste bem atenção, eu sempre tive... Nós trabalhamos com jovens muito tempo aqui na igreja, e eu sempre tive uma convicção na minha mente. É lógico que nós precisamos sim, e é gostoso às vezes a gente sair, chamar os meninos, fazer algo diferente, ir numa praia e cantar uns louvores na praia, brincar um pouco, divertir um pouco. Mas nós, muitas das vezes, estamos vendo muitas igrejas criando esse tipo de método
para atrair pessoas, e para atrair jovens, e para atrair adolescentes. Eu sempre tive uma convicção na minha mente que o maior método de todos, na verdade, tem um nome, que é Jesus Cristo. Nós não precisamos de criar planeamento para tudo. O que nós precisamos de fazer é de colocar tudo aos pés de Jesus e nas mãos de Jesus. Se existe algo que sempre vai dar certo no meio de uma igreja, que sempre vai trazer pessoas, que as pessoas vão ser sempre acrescentadas, porque existe uma diferença do inchaço para o acrescento. Inchaço, vai ter muita gente que vai estar ali, mas não vai estar sendo transformado. O acrescento, pessoas vão ser acrescentadas e vão sendo transformadas, e vão entrando na visão daquilo. E com Jesus como centro, com Jesus como centro de tudo, como único, nós não precisamos de métodos que vão trazer pessoas. Porque as pessoas, elas serão trazidas. Eu estou pensando bem no que eu falo, porque se eu falar alguma coisa de errado, depois vai ter sticker. Através do próprio Espírito. Preste bem atenção. Nós enquadramos o Espírito dentro de uma caixinha. Sabe, quando a gente tinha lá na nossa casa aquele cãozinho, no Brasil eu tinha, quando eu era mais novo, é lógico, dentro da minha casa tinha a casinha do cachorro. Eu colocava o cachorro lá dentro. Quando eu queria brincar com ele, o que eu fazia? Abria a portinha, ele vinha, eu brincava. Cansei de você. Para dentro. E nós estamos, eu falo, não quero generalizar, é lógico, mas a igreja, muitas das igrejas, e muitos de nós, estão enquadrando o Espírito Santo e acham que o Espírito Santo tem que agir desse jeito. Do jeito que nós queremos, do jeito que nós pensamos. Tem uma palavra que Paulo escreve aos Tessalonicenses, que ele fala para não extingueis o Espírito. Ele está falando assim, olha, não enquadrem o Espírito dentro de uma caixinha da maneira que ele vai fazer, do jeito que vocês querem. Não, deem liberdade para ele agir. E as igrejas muitas das vezes estão fazendo isso, e muitos de nós têm feito isso. Nós convidamos, falamos que convidamos, né? O Espírito para entrar. Mas queremos que ele participe do jeito que a gente quer que ele participe. Criamos uma liturgia para o Espírito Santo. Quem já viu isso? Tem muita gente fazendo isso. E nós precisamos de entender que não pode ser assim. O Espírito Santo de Deus, ele tem de ter a primazia de tudo no local. Ele tem de ser o centro do local. Eu tenho falado isso com os nossos irmãos lá em Odivelas. Que o Espírito Santo, que Jesus, ele é o pastor da igreja. Ele é quem rege, quem comanda a igreja. Às vezes você até quer fazer algo que parece ser legal, mas o Espírito está falando para não fazer. Aleluia. Ele tem de ter a primazia do local. Não tem de ser o local de tudo. O local não tem de ser preparado para nós. E tendo ele como secundário, não. O ambiente, a adoração, o louvor, a palavra de oferta, a oração que é feita aqui pelos pedidos de oração, tudo que é feito dentro da casa de Deus tem que ter como um sentido, e o sentido é Jesus, é o Espírito. Tem que ser por Ele, tem que ser através dEle. Tem que ser tendo Ele como base. Tem que ser tudo dado a Ele. Tem que ser tudo voltado para Ele. Amém? E
E lendo este texto, esse ano eu já fiz uma leitura da Bíblia, iniciei uma outra leitura há um mês atrás, e eu lia esse texto na semana passada, e foi um dos meus devocionais, e nele Deus, Ele falou comigo profundamente acerca dessas coisas, dessa busca, sabe? Pelo Espírito e pela presença de Deus. Sobre o nosso posicionamento acerca disso. De onde nós estamos nessa nossa caminhada para alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para nós aqui nessa terra. Presta atenção, nós estamos vendo um povo que está numa caminhada para alcançar a plenitude da promessa de Deus para eles aqui nessa terra. E nós também estamos nessa caminhada. Uma caminhada para alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para nós aqui nessa terra. E estamos vendo o povo sendo guiado para a terra prometida, aquilo que era a promessa de Deus para esse povo. E nesse ponto veio algo que veio para me confrontar e para confrontar nós aqui hoje. Eu queria que você prestasse bem atenção no texto que nós acabamos de ler. Nós temos aqui 3 personagens nesse texto. Nós temos Deus, que vem ao cume do monte falar com o povo. O povo está todo lá embaixo. Existe uma manifestação ali real da presença de Deus naquele lugar. E Deus começa a falar os mandamentos com o povo. Quando o povo vê o que Deus está falando e vê como é a manifestação da presença de Deus naquele lugar, trovão e todo aquele barulho, o povo tem medo. E o povo fala com Moisés: olha, nós estamos com medo. Está todo mundo tremendo as pernas. Vai lá, fala você com ele. Tipo assim, se tiver de morrer, morre você, viu? Se tiver de morrer, você morre. Quem morreu primeiro, nós tem tempo de correr. Vai à frente. Nós vemos aqui o povo, Moisés e Deus. Nós entendemos que quando Deus termina de falar esses 10 mandamentos, o povo fala isso. Fala com Moisés: olha, vai lá você e nós vamos ficar. O povo fica de longe. E Moisés vai até onde está Deus. Aleluia. E nós vamos destacar aqui, eu vou ser bem rápido, espero eu, 2 pontos sobre 2 personagens. Nós sabemos que é Deus, Deus está ali. Existe o local onde Deus está. Mas existem 2 personagens aqui. Na verdade, o povo são mais personagens, mas vai ser aqui exemplificado como um só. E eu espero que Deus fale profundamente ao vosso coração, como Ele falou comigo. Na questão do posicionamento. Questão do nos posicionar. O primeiro personagem que eu trago aqui como destaque para nós é o povo. O povo vê a manifestação de Deus e eles têm? Estão acordados?
E eles têm? Acordado, mas está todo mundo fraquinho. Acontece que nós estamos aqui falando de um povo de dura cerviz. O povo aqui, ele vai representar aqueles que estão no seio da igreja, que trazem o nome de povo de Deus, mas que, na realidade, o coração está longe. Um povo que vê a manifestação de Deus, que traz o nome de Deus, mas que tem medo de gigante. Um povo covarde que fala e que resmunga contra o seu Deus. Por tudo. Um povo que está na caminhada debaixo da nuvem. Mas seu coração está lá no Egito. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. E qualquer lutinha, qualquer falta de alguma coisa, sabe qual que é a vontade? Voltar para trás. Ah, lá eu não tinha disso. Lá eu não passava por isso. Lá eu não passava fome. Lá eu tinha legume, tinha pepino, tinha peixe. Nós estamos vendo aqui um povo que atravessa o Mar Vermelho a seco, mas que precisa de ver um bezerro de ouro para se alegrar. Aleluia. Um povo que dança para comemorar a vitória. Toca tamborim. Mas se levanta contra o seu líder. Aleluia. Que Deus levantou para guiá-los. Nós estamos diante de um povo que tinha medo de se aproximar de Deus, mas não tinha medo nenhum de se virar para outros deuses. Aleluia. Um povo que o próprio Deus quer habitar no meio deles, mas que as suas atitudes são tão ruins que Deus ele não habita no meio deles. Moisés tem que juntar a tenda e ir lá para fora, montar a tenda longe do arraial, para Deus vir e falar com ele, para ele levar a mensagem para o povo. Olha isso. Eu estou te falando do povo de Deus, tá? Escolhido. Eu não estou te falando de um povo mundano, eu estou falando de um povo que foi escolhido por Deus. Que viu, que andava debaixo da nuvem. Aleluia. Paulo vai falar sobre esse povo. 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao verso 10. Olha o que Paulo vai dizer. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más,
como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Veja se não parece demais. Com muitos hoje, nós vivemos num tempo onde as pessoas estão atrás de festa, movimento. Anuncia que vai ter um movimento tal, que vai estar tal e tal e tal e tal pessoa, e a igreja cheia. E o local do evento cheio. Vai ser um mover, vai ter pulo, vai ter aviãozinho. Sou contra, tá? Sou mais doido dos doidos. Eu pulo também. Eu grito, eu me expresso. E amo fazer isso. Mas isso é só a expressão de muitas das vezes do que eu passo no meu secreto. E não é em qualquer lugar. As pessoas estão se contentando em ficar longe. Sabe por quê? Porque ir para perto requer negação. As pessoas se contentam em ficar de longe observando o que Deus está falando e fazendo. As pessoas têm medo de se entregar a Deus, pois sabem que isso vai requerer delas a sua autonegação. Fazem deuses para satisfazerem a si próprio. Para satisfazerem o seu desejo, e ao redor desses deuses, sabe o que eles fazem? Eles pulam, eles dançam, eles se alegram. Eu nunca fui muito disso. Vai estar lá tal pessoa, eu não quero saber se tal pessoa vai estar lá. A minha pergunta é, Jesus vai estar lá? Bate palma para Jesus, igual o Caio e os meninos foram no evento uma vez. Bate palma para Jesus, todo mundo. Agora, gostaram? Então bate palma ainda mais forte para a banda. Pelo amor de Deus, gente. Aonde? Nós estamos vendo um punhado de crente almático. Ai, deu um frio na espinha. Jesus está aqui. Pelo amor de Deus, gente. A prova de que Jesus está no ambiente não é um frio na espinha. A prova de que Jesus está no ambiente é pessoas entrando mancando e saindo andando normal. É pessoas andando, saindo normal e saindo mancando. É pessoas sendo transformadas. É nomes sendo mudados. Olha, você é Jacó, a partir de hoje o seu nome vai ser Israel. Você era Jacó, a partir de hoje o seu nome vai ser Israel. Você andava normal, você vai sair daqui com a marca, você vai sair daqui mancando. Mas vai sair mudado. Falei besteira aí? Não, né? Aleluia. A maior marca que Jesus está no lugar é a transformação do ambiente. É a transformação de pessoas. As marcas registradas dos avivamentos
Não são movimentos enormes com pessoas fazendo aviãozinho, pulando para um lado para o outro, não. São cidades sendo transformadas, mudadas. As pessoas não tinham mais o prazer nas coisas do mundo. Ladrão deixava de roubar e ia para a igreja. As ambulâncias não iam mais para os hospitais. Deixavam pessoas nas tendas onde estava tendo os cultos. A criminalidade abaixava. E as pessoas estão achando que o avivamento é todo mundo pulando, Alex, gritando. Não, o avivamento é todo mundo sendo transformado. Oh, aleluia! 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 Nós precisamos de entender isso. Porque tem gente com medo. Está de longe, observando. Eu vou esperar o pastor Ivaldo, o pastor Hélio pregar hoje para ver o que ele vai falar comigo. Se a pastora Débora pregar, eu sei que eu vou tomar. Nossa, então, vou lá de novo, porque eu gosto de ouvi-la pregar. Estou voltando. Deixa eu te falar. Nós temos homens e mulheres de Deus. Mas acima deles existe um Jesus que abriu um acesso para você falar diretamente com o Pai. Tem gente se contentando em ficar de longe. Sexta e domingo, terça-feira na célula, tem célula ainda, não sei se tem, mas terça-feira na célula, sexta e domingo, terça-feira na célula, sexta e domingo. Eu estou me contentando em ficar de longe, observando, e eu estou me contentando com os pastores indo lá, pegando de Deus e trazendo para mim. Eu estou me contentando com isso. Irmão. Irmão. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para fazer o quê? Entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, aleluia, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, aleluia. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, aleluia. Se você não sabia disso até hoje, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa de se contentar com as pessoas indo lá e buscando para trazer para você. Você pode ir lá. Só o Brian entendeu. Só o Brian entendeu. Existe um caminho que foi aberto. Existe algo que foi refeito. Existe um acesso que foi refeito. Oh, aleluia! 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 Meu irmão, para de ficar se contentando só com isso, é gostoso. É bom ser alimentado pelos nossos pastores. Eu não estou aqui falando que não é. Mas existe algo mais profundo ainda. Oh, aleluia! Aleluia! O povo olhava de longe, ficava da beirada da tenda olhando e falando assim, vou esperar ele entrar, vou esperar ele entrar. Ele entrava, a nuvem descia, o povo ficava curioso. E agora? Tem gente que entra dentro da igreja curioso. E agora? Será o que Deus vai falar comigo hoje? Você não sabe de nada. Deixa eu te falar, você não precisa de esperar alguém se levantar e falar assim, Brian, eu estou te falando isso, aquilo. Não, você pode se dobrar os seus joelhos no chão, você pode entrar no seu quarto, oh, aleluia, e o seu Deus que te vê em secreto, aleluia, aleluia, oh, aleluia.
Santo Deus. Abre aí 1 João capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com quem? E andamos, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos aonde? É com a luz. Existe diferença, não existe? Se andarmos como quem? Ele está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Talvez você chegou aqui hoje se contentando em olhar de longe. Mas hoje é o dia que Deus separou para falar com você: pare de andar de longe, vem para perto. Oh! Aleluia! Talvez você está se contentando em ver milagre na vida dos outros, mas hoje Deus está te chamando: vem e viva o seu milagre. Talvez você está se contentando em ouvir Deus falando através dos outros, mas Deus está te chamando: vem e ouça você, a minha voz. Aleluia! Oh, aleluia! Estou igual a pastora aqui, né, meu? Está sentada, a coluna dói. Sobe, pega no microfone. Aleluia! Aleluia! E nós temos a segunda parte. Passa rápido. O segundo personagem é Moisés. Moisés aqui, ele representa aqueles que saem da sua zona de conforto e vão até a nuvem. Ouvir a voz de Deus. Aqueles que não têm medo, mas sim prazer de ir na presença de Deus. Aqueles que querem sempre mais, que pedem para vê-lo, enquanto o povo tinha medo. Presta atenção nisso. Nós estamos vendo um povo com medo de se chegar, um povo que não queria se chegar na presença de Deus. Moisés, ele queria mais, ele sabia que ele podia morrer se ele visse a Deus, e ele fala: Deus, chega aqui, deixa eu te falar um negócio. Tá bom, a manifestação da sua glória é boa, deixa eu te ver. Oh, aleluia! Aleluia! Sabe, aqueles que vão até o limite. Deus, eu posso morrer, eu sei. O Senhor já falou que ninguém que vê a sua face, que vê o Senhor, continua vivo. Mas espera lá, deixa eu te ver. Deixa eu ver como o Senhor realmente é. Eu quero mais. Tá legal isso aqui, o Senhor falando comigo, mas eu quero mais um cadinho, eu quero ir mais fundo. Oh, aleluia! 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 Aqueles que têm sede por Deus e pela palavra que sai da boca dele. Esses Moisés, eles entenderam, eles não saem no YouTube procurando algo que vá satisfazer ele. Eles não saem de igreja em igreja procurando algo que vai satisfazer ele. Não. Ele não sai procurando profetada. Está lá o profeta Hélio, arcanjo, do lado dos querubins. Vou lá porque Deus vai usar ele para falar comigo.
Tem gente que está fazendo isso, sabia disso? Você sabia disso? Tem gente que perde horas e horas no YouTube e não tem coragem de perder 10 minutos com seu joelho no chão orando. Tem gente que perde horas e horas ouvindo palhaçada no YouTube. Ah, Deus fala comigo, vai orar, infeliz. Vai buscar a presença de Deus. Ah, mas a pastora é tão bênção. Vou ficar aqui 3 horas ouvindo ela falar. O testemunho dela é forte. Vou ficar aqui ouvindo ela 2 horas falar. Mas quando coloco o joelho no chão, passou 1 minuto e meio e fala assim, ah, Deus, não dá mais. Obrigado pelo dia. Obrigado pelo que o Senhor fez hoje. Eu vou dormir. O Moisés, que é Moisés, ele não preocupa com isso. Ele sabe que ele pode ir direto na fonte. Ele sabe onde que ele vai. Ele vai direto à fonte. Esses não são guiados por preceito de homem. Ou por... Esses não são guiados por aquilo que é do homem. Ou por preceitos do homem. Esses são aqueles que falam face a face com Deus como um amigo. A Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face como um amigo. Ó, são esses. Esses entenderam que não existem limites para buscar a Deus. Esses até passaram pelas águas que batem no artelho. Falaram assim, aqui não, vou continuar mais um pouquinho. Joelho. Refrescou um pouco, mas eu vou um pouco mais. Lombos. Ah, peraí. Aqui é bom, aqui eu só passo a nado. Aqui é mais fundo. São árvores plantadas junto ao ribeiro. Aleluia. Esses se alimentam diretamente do pão da vida. Não tem sede, não tem fome, porque ele bebe da fonte da água da vida. Aleluia. Estes entenderam a soberania de Deus. Eles entenderam, está faltando talvez o pão para mim comer e manter o meu corpo alimentado, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu continuo debaixo das mãos dele, eu sei que os planos dele para a minha vida são de bem e não de mal, e tudo vai ser glorificado. Aleluia! Aleluia! Esses vivem como o vento, que ninguém sabe para onde vem e nem para onde vai. Esses podem bater no peito e dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Crucificaram a carne, foram vivificados pelo mesmo Espírito que trouxe Cristo à vida. Aleluia! E sendo vivificados por Ele, sendo ressuscitados por Ele, eles não buscam mais as coisas que são dessa terra, eles olham para cima, eles buscam as coisas que são celestiais. Aleluia, eles estão andando, não estão olhando para cá, não estão olhando para cá, não estão olhando para cá, eles estão olhando para cima. Eles estão falando igual os salmistas. O salmista, elevo os meus olhos para o... Aleluia, aleluia, aleluia.
Esses têm a certeza de que não vai faltar pão, porque Deus tem maná do céu para ele. Aleluia! Aleluia! Esses têm certeza que não vai faltar água, porque Deus tira a água da rocha. Oh, aleluia! Aleluia! Alaia mandai alamanturi me andai assai. Oh, aleluia! 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 Independente sobre qual personagem você se identificou nessa noite. O meu convite para você aqui é clamar ao Senhor. Se você se identifica com o povo, se aproxime, se achegue. Não tenha medo. Ah, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, eu errei. Hoje eu estava vendo mais cedo, e eu não gosto, mas eu estava vendo uma aula da pastora Kênia. Falou. E por baixo estava uma confissão de um homem que foi um homem de Deus e pregou para nações. Um homem chamado Jim Swagger. E ele, em rede nacional, ele começa a falar, e ele fala: olha, minha esposa, eu pequei contra mim. Eu pequei contra meus filhos. Eu pequei contra a congregação. Eu pequei contra ele. Eu pequei contra aquele. E acima de todas as coisas, ele começa a chorar. Ele fala: eu pequei contra o meu Jesus. E hoje, eu me achego aos pés dele. Ele não teve medo. Tem gente que talvez tem medo de se achegar a Deus, porque vê Deus com trovão, igual aquele povo viu, e fala assim: eu vou chegar perto dele, e ele vai soltar um trovão, e vai me matar, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo. Irmãos, Deus está falando com você: vinde a mim. Talvez você está cansado de viver na mesma rotina de pecado, e o estar na igreja já satisfaz, sabe? Porque você está aqui, você está sendo ministrado, mas Deus está falando com você hoje: saia dessa rotina, você está cansado, saia dela, se achegue à nuvem, se achegue à nuvem, se achegue à nuvem. Aleluia! 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 Tem mais de Deus para você hoje. Eu queria te convidar a clamar por isso. Vamos ficar de pé enquanto eles cantam. O meu convite a você hoje é se achegar à nuvem. É vir até a nuvem. Se você até hoje se contentou com ouvir os pastores pregar, com ouvir esse chato pregar, pare. Fala: eu quero ir mais fundo. Eu quero ouvir os meus pastores pregar. Eu quero ser ensinado e ministrado por eles. Mas acima de tudo, eu quero ir mais fundo em Deus. Eu quero entrar na nuvem. Eu quero ouvir Deus falar. Eu quero estar na presença dEle. E ali passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 40 dias, 40 noites, não importa. Eu quero estar na presença dEle. Eu quero ouvir Ele falar. Eu quero sentir isso. Eu quero ver o fogo. Oh! Aleluia! Aleluia! E se você que busca
chegou aqui hoje achando que, pronto, eu estou num nível que eu não preciso ir mais. Deixa eu te falar, tem água mais profunda para você ir. Amado, tem águas mais profundas para serem descobertas. Tem mais de Deus. Tem mais de Deus. Vamos por isso.